No coração da Índia védica, quase 3.000 anos atrás, viveu um homem que ousou fazer o impensável, confrontar seu próprio mestre. Um pensador que falava com uma franqueza quase desconcertante. Um filósofo que via o eu como algo muito profundo. Em um período em que a busca pela verdade era tão importante quanto a própria sobrevivência. Você vai conhecer o sábio que mexeu com as estruturas do pensamento indiano. Um homem que questionou, confrontou e transformou. E que, séculos antes de Sócrates, já provocava seus alunos com perguntas sobre a essência do mundo e da consciência. Hoje, entramos na vida e nas ideias de Yanavakya, o sábio rebelde dos Upanishad e talvez o maior mestre espiritual de sua época. Prepare-se, porque esta história começa com um choque, um mestre, e uma expulsão. A origem do sábio que não aceitava meias-verdades Yanavakya viveu por volta de 800 a.C., no período védico da Índia, num período de transição dramática. Os rituais védicos dominavam toda a vida social. Conhecimento era poder, literalmente. Quem dominava os mantras, dominava a sociedade. Filho da tradição bramânica, foi educado dentro de um sistema rígido. O conhecimento era preservado pela memória, recitado verso por verso, e transmitido somente aos discípulos dignos. Mas Yanavakya era diferente, não aceitava repetições automáticas, não seguia rituais mecanicamente, e principalmente, questionava tudo. Há relatos de que ele foi expulso da escola de seu mestre, Vaishampayana, porque se recusou a aceitar ordens sem questionar. Antes de partir, recitou de memória o Yajurveda inteiro para que ninguém dissesse que ele dependia do mestre. Seu mestre, Udalaka Aruni, irritado com sua ousadia intelectual, em um episódio famoso, expulsou Yanavakya, mas isso não o destruiu. Ao contrário, foi o início de seu próprio caminho. Enquanto outros se contentavam em repetir fórmulas, Yanavakya queria entender o que havia por trás delas. Não apenas como o mundo funcionava, mas o que, afinal, era o eu. Yanavakya era conhecido não só pela inteligência, mas por sua ousadia. Em linguagem atual, diríamos que ele era direto demais. Onde outros recitavam textos decorados, ele respondia com perguntas que desmontavam a cerimônia. Documentos antigos, especialmente o Brihadaranyaka Upanishad, nos mostram um homem firme, capaz de refutar sacerdotes experientes sem hesitar. Ele tinha duas esposas, Maitreyi, que desejava conhecimento espiritual, e Katyayani, que preferia uma vida tradicional. As conversas entre Yanavakya e Maitreyi se tornaram um dos textos filosóficos mais importantes do mundo, debatendo o que é o eu e o que realmente conduz à imortalidade. Os textos que transformaram o pensamento da Índia. Yanavakya se tornou central na composição e filosofia das Upanishads, especialmente na Brihadaranyaka Upanishad, uma das mais antigas e profundas. É nele que encontramos a doutrina do Atman, o eu interior, onde ele afirmava que a essência do ser humano não é o corpo, nem a mente, mas algo mais profundo e imutável. Nas discussões sobre consciência e realidade, ele introduziu ideias que influenciariam toda a filosofia indiana, tais como a natureza da percepção, a origem do universo, a relação entre o ser e o todo, a busca pela libertação, moksha. Yanavakya participava de debates filosóficos rigorosos, os Sabha, debates públicos de alto nível intelectual, e em um dos mais famosos foi contra Gargi Vashaknave, uma filósofa que o pressionou com perguntas sobre o infinito e a estrutura do cosmos. Ele não fugiu, respondeu e venceu. Yanavakya não era um mestre tradicional. Não usava metáforas rebuscadas e sua pedagogia parecia mais investigativa. Ele estimulava o questionamento e perguntava: quando tudo desaparece, o que resta? Educação para Yanavakya era encontrar o ponto onde o conhecimento externo se encontra com o interno. Ensinava de forma direta, às vezes desconcertante. Um dos exemplos é quando Maitreyi pergunta se riquezas trazem imortalidade. Ele responde: não, Maitreyi. A riqueza pode comprar muitas coisas, mas não a si mesma. O método de Yanavakya era radicalmente diferente do convencional. 1. Debates ao invés de recitações. Ele defendia que aprender não era repetir, mas confrontar ideias. 2.
Perguntas diretas e desconfortáveis. Assim como Sócrates faria posteriormente, Yanavaquia desmontava as crenças de seus alunos através de perguntas que iam ao ponto frágil. 3. Uso de analogias e paradoxos. Para explicar o invisível, usava comparações com o cotidiano, a respiração, o fogo, o vento, o som. 4. Prioridade na introspecção. Ele ensinava que o conhecimento verdadeiro começa dentro do próprio indivíduo. Curiosidades. Ele foi um dos primeiros filósofos da história a discutir a consciência como uma entidade independente do corpo. Suas ideias influenciaram o surgimento de escolas como o Vedanta. Foi considerado por alguns estudiosos como o primeiro teórico sistemático do monismo espiritual. Debatia com mulheres filósofas, algo extremamente raro para a época. Os textos afirmam que o prêmio da disputa foram 1000 vacas, cada uma com moedas de ouro presas aos chifres. Uma fortuna considerável. Sua obra continua sendo estudada em universidades da Índia e do mundo. No mundo atual, Yanavaquia volta como um pensador surpreendentemente moderno. Em tempos de excesso de informação, ele nos lembra que o conhecimento mais importante não está nos livros, mas na observação. Suas ideias moldaram o pensamento hindu, práticas de meditação, teorias sobre consciência, sistemas filosóficos como a Advaita Vedanta, a pedagogia baseada em debates, e Yanavaquia antecipou discussões modernas sobre a mente que só surgiriam milhares de anos depois, na neurociência e na filosofia ocidental. Ele não foi apenas um pensador, ele moldou toda a espiritualidade da Índia. Entre suas principais contribuições estão a doutrina do Atman, o eu verdadeiro não é o corpo, nem a mente é uma consciência profunda, imutável e eterna. A teoria da não-dualidade inicial, embora não tenha criado o Advaita Vedanta, lançou seus fundamentos ao explicar que a realidade suprema é una. O conceito de libertação, moksha, ele questionava a eficácia dos rituais externos e dizia que a libertação vinha do conhecimento interior, não das oferendas. O net, a famosa fórmula, não isto, não aquilo. Usada para explicar que o eu não pode ser descrito por nada no mundo material. Debates filosóficos formais. Foi protagonista do maior debate registrado na literatura védica, disputando com dezenas de sábios diante do rei Janaka. Resultado? Ele venceu todos. Rebelde, brilhante, desconcertante, um mestre que desafiou sua era e que continua desafiando a nossa. Yanavaquia não foi apenas um sábio, foi um provocador. Um pensador que não aceitava respostas prontas. Um mestre que ensinava pela dúvida e um filósofo que, há quase 3000 anos, já falava sobre consciência, identidade e realidade com uma profundidade que ainda nos desafia. E talvez seja esse o grande legado dele, nos lembrar de que o conhecimento não começa com respostas. Começa com perguntas. Se quiser conhecer mais pensadores que moldaram a história humana, siga em frente. Há muitos mundos esperando por você. Inscreva-se, ative o sininho e embarque nessa jornada pelas vidas dos maiores pensadores da história.